Salve, meus amigos, um grande abraço do Barbosa Neto para os senhores, para as senhoras. Estamos inaugurando no nosso canal Rádio Mais de Macapá um novo quadro, De Carona com o Barbosa Neto. Se prepare que de repente você pode ser convidado para estar de carona conosco neste quadro. E hoje nós vamos começar o nosso primeiro programa falando de um assunto que envolve diretamente o nosso futebol nesta temporada. O julgamento na primeira comissão disciplinar do caso envolvendo os 4 semifinalistas e os 2 finalistas e os 4 que ficaram fora da semifinal. Nós entrevistamos o doutor Arnaldo Santos Filho e depois fomos entrevistar o vice-presidente do Esporte Clube Macapá, o doutor Eide Figueira. Vamos conferir. Nós temos um convidado de honra, um convidado ilustre. Já esteve conosco em 1998 no programa Toque de Primeira, os primeiros programas da TV Tucuju, canal 24. Estou falando de Arnaldo Santos Filho. Doutor Arnaldo é mestre em advocacia. Ele vai se apresentar para os senhores e depois nós vamos falar de um assunto. Olha aqui, ó. Doutor Arnaldo está aqui na tela com a gente. E eu escolhi esse lugar, esse programa, esse bate-papo é De Carona com o Barbosa Neto. Eu escolhi esse lugar para inaugurar, porque aqui é o palco, são 74 anos de Glicério de Souza Marques, né? Um estádio emblemático, uma história linda, né? O Glicério Marques hoje tem um gramado sintético, mas já teve um gramado que já abrigou muitos jogos e não tinha gramado, com arquibancada de madeira do lado contrário, e aqui onde nós estamos era uma arquibancada normal. Doutor Arnaldo, o grande assunto, primeiro cumprimentar o nosso público aqui, se apresente, diga aqui o que o senhor é, quem o senhor é? Eu quero primeiro te parabenizar pelo programa, né, cumprimentar as pessoas que acompanham o seu trabalho, dizer que eu estou muito honrado aí de poder participar e, assim, no âmbito do esporte, né, a gente já foi do Tribunal de Justiça Desportiva, nós atuamos como auditor membro lá do tribunal. Tivemos a experiência de trabalhar também no seu programa de TV, que foi muito honroso. E a gente já atua como advogado, né? Tem professor, temos aí uma história de trabalho aqui na Amapá. Muito bem. Bom, gente, é o seguinte, o grande assunto do momento, eu fui somar o meu tempo de crônica esportiva, eu comecei aqui no Glicério Marques, no jogo Ipiranga e Vasco do Acre, em 1998. Então lá se vai 26 anos de crônica. Eu nunca vi, confesso, nunca vi, nunca ouvi, nunca presenciei um fato como esse que está acontecendo agora. Os 4 semifinalistas do campeonato atuaram de forma irregular, um denunciou um, outro denunciou o outro. Aconteceu um julgamento na primeira comissão disciplinar, no tempo do doutor Arnaldo não tinha comissão disciplinar, era direto no pleno. E a comissão disciplinar puniu os 4, afastando definitivamente do campeonato, sobraram 4. Lógico que vamos ter recurso no TJD e depois no STJD. Eu queria perguntar para um jurista, né, para quem entende, qual a sua opinião acerca desse assunto, doutor? Bom, o que eu posso falar a respeito desse assunto é que todo certame, toda competição, toda disputa tem regra. Então, se você vai participar de uma licitação, se você vai participar de um concurso público, se você vai participar de um chamamento, qualquer tipo até do carnaval, você tem que submeter as regras que são previamente estabelecidas e que todo mundo aceita. E além disso, né, no âmbito do esporte, no âmbito do futebol principalmente, nós temos leis, né, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que todos estão submetidos a ela. Então, penso que é uma situação até lamentável, né? Porque a gente tem o futebol profissional já há muitos anos aqui, há mais de 30 anos, e acho que realmente esse tipo de coisa, quando acontece, tira a credibilidade da competição, tira a credibilidade do futebol amapaense, né? A gente fica numa situação assim, muito constrangedora. A mídia nacional tomou conhecimento dessa situação e tudo isso a gente lamenta e acha que realmente é algo que precisa ser corrigido. Em relação às consequências disso, né, eu penso que o tribunal, ou a comissão disciplinar que julgou corretamente, né, porque os 4 semifinalistas não estavam submetidos às regras que estavam previamente estabelecidas pela federação.
E a continuidade desse julgamento vai dar a oportunidade do pleno do tribunal analisar o caso, digamos assim, de uma forma mais acurada, e certamente a decisão vai ser a mais sábia possível. Mas, no meu entendimento, em face do descumprimento dessa obrigação regulamentar e assim, até no interesse de salvar a credibilidade da competição e do futebol amapaense, é necessário realmente que essas equipes elas sejam afastadas, suspensas, e que a competição ela prossiga com que realmente cumpriu as regras do jogo, para que a gente possa ter no ano que vem, nos outros anos, esse efeito pedagógico da decisão que vai ser dada agora, que é de punir quem não cumpriu as regras. Bom, então só para entender, só para nós entendermos, porque eu não sei se a minha concepção, se o meu conceito está correto, mas se nós temos 8, 4 serão afastados, saiu 4, ficaram 4, 2 foram rebaixados. A lógica é que o quinto e o sexto façam a final do campeonato. Está correto, doutor? Eu entendo da mesma forma. Os que estão rebaixados, aí esses já estão inabilitados pela sua falta de capacidade de conquistar, digamos assim, a vaga, o espaço para disputar o título em campo, né? Cumpriram as regras, cumpriram o regulamento. No entanto, no futebol elas deixaram de fazer a sua parte e não podem pleitear hoje a participação nessa fase final. Então, a meu ver, os 2 que se habilitam são os 2 que não foram rebaixados e que deixaram de se classificar em função de que os 4 que se classificaram estavam irregulares. Olha, este é Arnaldo Santos Filho, agradecer, doutor. Muito obrigado. Deixa um recado aí para o nosso público, doutor. Olha, eu quero dizer que o Barbosa é o profissional dos mais competentes que eu conheço aqui na esfera esportiva, né? E no geral, no jornalismo. E é um homem empreendedor, uma pessoa que sempre está criando, está buscando novas alternativas, está digamos assim, se adequando às novas mídias. E por esse motivo eu quero parabenizar o Barbosa, porque realmente ele merece todas as homenagens. Bom, está aqui o vice-presidente do Esporte Clube Macapá, advogado, doutor Eide Figueira. Doutor Arnaldo, na entrevista para a Rádio Mais, defendeu de que Ipiranga e Santana devem decidir o campeonato, Macapá e São Paulo não, porque estariam rebaixados. Qual é a tese que o Macapá vai defender, doutor Eide? Tudo bem, Barbosa? Um abraço também ao doutor Arnaldo, nosso amigo, colega da advocacia de anos aí, né? A gente respeita o posicionamento do doutor Arnaldo, mas entende que a condição de Ipiranga e Santana é a mesma de Macapá e São Paulo. A gente está tratando de uma competição que não previu nenhuma coisa nem outra. Trazer uma tese de algo que não está definido ainda no regulamento, né, de que vai haver uma final sem semifinal, é algo tão extraordinário quanto o que está acontecendo, dos 4 finalistas serem excluídos da competição. Então eu entendo que a condição é parecida, eles estão na mesma condição. Macapá, São Paulo, Santana e Ipiranga são 4 clubes que restaram na competição. 4 excluídos, os 4 que restaram precisam fazer a semifinal e a final como está previsto no regulamento. A gente não pode fazer esse corte acreditando que, trazendo uma tese que já foi superada lá dentro do tribunal, que é fazer esse corte, essa separação entre a primeira e a segunda fase. São Paulo e Macapá fazem parte da competição. Muito bem falou o auditor, relator de um dos processos, o Thais Schneider, que ele declarou no seu voto exatamente isso. É muito melhor um rebaixado que cumpriu o regulamento com a possibilidade de ser campeão do que um campeão que não cumpriu o regulamento. Então, ao não cumprir o regulamento, os 4, nesse cenário extraordinário, se retiram da competição, né, com o voto da exclusão, que eu acredito que não vai ser reformado. O único clube que eu imaginava que teria procedência na sua defesa era oratório, não conseguiu, por enquanto. Então eu acredito que saindo os 4, Macapá, São Paulo, Santana e Ipiranga retornam à competição para fazer a semifinal, e assim a estabilidade das competições, o princípio da legalidade, o princípio da moralidade vão ser respeitados, e a gente vai ter uma final com os 4 melhores que cumpriram o regulamento. Se o STJD atender ou fizer exatamente como o senhor está falando, nós não teríamos rebaixado em 2024?
Na verdade, nós temos quatro excluídos da competição, né, que acredito, não sei se você lembra, mas no início da competição a gente tinha um clube que não estava fazendo parte, já tinha sido excluído da competição, que era o Santos, que através das medidas judiciais acabou retornando à competição. Mas nessa fase em que o Santos era um clube excluído da competição, mesmo fazendo sua inscrição, mas depois da inscrição, tabela feita, regulamento aprovado, o Santos foi excluído da competição. E por todo esse período de exclusão do Santos, só teria um rebaixado. E se o Santos seria esse primeiro rebaixado por ter sido excluído, assim eu entendo que das quatro equipes excluídas tem que se retirar os rebaixados dessas quatro equipes. Afinal, o campeonato não terminou, né? A gente tem um cenário extraordinário, e por ser extraordinário a gente tem que tratar de modo especial tudo que aconteceu dentro do Campeonato Amapáense 2024. Para a gente encerrar, se for definido os 4 que ficaram e os 4 excluídos, o 5º colocado, Ipiranga, jogaria com o São Paulo, o último colocado, e o Santana, o 6º colocado, com o Macapá, o 7º. É nesse sentido? Sim, é nesse sentido que a gente vai defender. A gente entende que esse é o melhor cenário por conta desse ambiente extraordinário, e em razão disso o Macapá já está treinando, né? A gente já está com os jogadores todos os dias trabalhando, já retornamos ao trabalho no Glicério Marques, porque essa possibilidade é muito certa, né? A decisão da comissão disciplinar, ela é uma decisão que eu acredito que vai ser a definitiva, e o Macapá já está treinando, esperando esse jogo da semifinal. Aí, portanto, agradecer ao Dr. Arnaldo, agradecer ao Dr. Eide pela entrevista. Este é o nosso quadro De Carona com Barbosa Neto aqui na Rádio Mais. Aproveita para se inscrever no canal, clica na notificação, deixa um joinha pra gente, tá? É um quadro novo que você de repente pode ser convidado para prestigiar, para estar conosco, para gente bater papo, trocar ideia sobre o nosso esporte no modo geral. E você tira a sua conclusão no que diz respeito a este caso. Ainda vamos ter TJD aqui no Amapá e STJD com certeza absoluta. Um forte abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, e vamos que vamos, de carona com Barbosa Neto.